Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Segundas da Palavra com o reverendo Homer Cardoso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio da Tua presença em nossas vidas. E muito obrigado, Pai, agora que nós vamos estudar a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, usa o reverendo Homer e enche os nossos corações com a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. E para quem está assistindo a mensagem gravada, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, mas o importante é saber que estamos juntos aqui para mais uma Segundas da Palavra. Estamos quase concluindo o primeiro livro de Samuel e a nossa jornada bíblica continua. Hoje nós temos um momento muito especial que nós vamos perceber a ascensão de Davi com respeito à sua formação de liderança, todo o preparo que Deus tem para a vida dele para assumir o reinado em Israel. Na semana passada nós terminamos trabalhando o caminho tomado por Davi e o caminho tomado por Saul após aquele confronto em que Davi poupa pela segunda vez a vida de Saul e mostra para Saul a sua fragilidade, mostra para Saul a fragilidade da sua segurança, né? Lembram que ele estava acampado no meio do povo, do exército que foi atrás de Davi, e ele estava dormindo rodeado pelos seus generais, e Davi junto com um dos seus companheiros pegou a lança de Saul, pegou a botija d'água e ali ele acabou mostrando para o rei Saul que ele deveria tomar um pouco mais de cuidado, repensar na sua vida, repensar em tudo, porque ele não estava seguro, ele estava ouvindo vozes que realmente não eram vozes que estavam ajudando ele. Na verdade, ele estava sedento por uma vingança contra alguém que não queria o mal dele. E ao mesmo tempo Davi mostra que na verdade ele está cercado por pessoas, ele está cercado por seguranças que não lhe davam a segurança. Terminada essa batalha, Saul
vai para sua casa, ele dali desiste de perseguir Davi, enquanto Davi segue o seu caminho. Davi vai para a cidade de Ziclag. E a partir do capítulo 29, nós vamos começar a ver a ascensão de Davi e nós vamos ver no capítulo 31 a morte de Saul. Então vamos estudar hoje os capítulos 29 e 30 e entender um pouco de como foi esse momento, essa ascensão, esse crescimento de Saul, de Davi, né, rumo ao reinado. É importante entendermos aqui que o tempo todo do livro de Samuel, enquanto essa luta entre Davi e Saul prevalece, Davi não tem nenhum desejo de ocupar o trono. Em várias situações, mesmo sendo ungido por Samuel, mesmo tendo declarações de Jonatas, que é o herdeiro legítimo, de Saul, que é o próprio rei, de Abigail e de soldados e mulheres em vários locais por onde Davi passava. Mesmo sendo confirmado que aquele era o propósito de Deus para a vida dele, em momento algum ele colocou esse desejo de ocupar o trono como se fosse uma ambição. Ao contrário, nos momentos em que ele é incitado a matar Saul para poder, assim, talvez reivindicar o que pelo direito de todos os próximos, todos os que eram próximos, né? E até pela unção que Samuel fez sobre ele poderia requerer isso, né? Mas ele disse não, que ele não queria tocar no ungido, e se fosse o propósito de Deus, seria no tempo de Deus e não provocado por ele, seria pelas mãos de um inimigo, seria numa batalha, ou seria quando o tempo chegasse. Então, assim, Davi demonstra claro que ele não tem ambição pelo trono. Saul, por outro lado, grande parte da sua luta, grande parte das suas batalhas contra Davi era uma tentativa dele manter o reino sob o seu poder. Provavelmente nós diríamos que o grande sonho e o grande alvo de Saul seria entregar o reino para o seu filho Jonatas, né? Ou um outro, mas que o herdeiro legítimo seria Jonatas, algo que aparentemente nem o próprio Jonatas tem interesse, né? Mas vamos deixar Saul e vamos estudar Davi. Davi, nós vimos que ele saiu daquele dia, daquele confronto com Saul e se dirigiu à cidade de Gate. Ele foi buscar refúgio com o rei Aquis, reforçando o que a gente tem falado toda segunda-feira. Gate, cidade de Golias, povo de Golias, e ali nós já entendemos que ele foi acolhido, ele foi recebido por aquele povo. Eles concederam para ele uma cidade chamada Ziclag, e nessa cidade Davi e os 600 homens habitaram, consolidaram a sua residência. Em outras palavras, Davi passou a ser um israelita morando no território dos filisteus e atendendo ou servindo ao rei Aquis. O texto que nós temos hoje começa com a seguinte afirmação: os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam-se junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. E o que é que Davi faz? Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Aquele é um momento muito interessante, porque Davi se une a Aquis numa guerra em que todos os governantes dos filisteus vão à luta contra Israel. Seria a primeira batalha de Davi contra Saul, estando Davi em um exército inimigo. É interessante que a história militar de Davi começa com ele ao lado de Saul, guerreando contra os filisteus. E agora, anos depois, está Davi guerreando contra Saul ao lado dos filisteus. Agora, há sempre um risco em habitar no território inimigo, não é verdade? Esse talvez seja um dos grandes riscos. Você agora tem que enfrentar o seu próprio povo, mas há um outro risco também. E é interessante você perceber o quanto Deus cuida de Davi
até em um momento em que aparentemente ele estava disposto a enfrentar o seu povo contra os seus inimigos, ele estando do lado dos seus inimigos, não é? Isso é engraçado falar isso porque Davi está morando, vivendo, servindo e sendo servido por aquele povo que é inimigo do seu povo. Mas olha só que coisa interessante, Deus cuida das nossas batalhas. Ele sempre vai arrumar uma forma de nos fazer entender a vontade dele. Olha o que acontece aqui no versículo 3. Então, o chefe dos filisteus perguntaram, vamos entender, a Filístia, ela vamos usar o termo assim, é como se fosse um país com 5 estados. Então você tem Aquis como um destes governadores, mas você tem alguém que lidera todos os comandantes, alguém que está acima de todos, que seria o rei de todos os filisteus. Não seria o rei apenas da cidade de Gate, mas de Ecrom, de Asdod, de outros mais. Inclusive, Asdod era onde estavam a principal deidade dos filisteus. E este vai chamar Aquis e vai dizer, o que estes hebreus estão fazendo aqui? Em outras palavras, como é que você traz hebreus, israelitas, para guerrear contra hebreus, contra israelitas, do lado do nosso exército? Ainda mais esse sujeito. Aquis diz assim, não é esse Davi? Olha só, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos, e desde que deserdou e passou para o meu lado, até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Um testemunho forte de Aquis. Ele é servo de Saul, ele é uma pessoa que estava do outro lado, mas desde que passou para o nosso lado, ele não fez nada de errado, não cometeu uma falha sequer para que eu pudesse duvidar dele. Gente, uma coisa é você ouvir o testemunho de alguém como Aquis. A outra coisa é você ser rei dos outros estados, vamos dizer assim, e confiar em Davi da forma que Aquis confia. Não é verdade? Você, por mais que possa ser leal, possa agir com fidelidade, a gente sabe que Davi, apesar de estar morando, servindo, sendo responsável, zeloso, cuidadoso com Aquis, ele ainda tem o seu coração totalmente voltado para o seu povo, é zeloso, mas ele mostra essa lealdade para com Aquis. Aquis sente isso, porém Davi é um inimigo no meio do povo. Então os outros reis, eles não têm a menor obrigação de confiar em Davi e nos homens, ainda mais sendo um guerreiro, um grupo de mercenários, como eram chamados na época, que estavam vivendo e dando proteção quase que por uma espécie de contrato. Então os outros comandantes disseram para Aquis, se indignaram e disseram para Aquis, mande esse homem embora, para que volte ao lugar que você designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças desses homens? Não é este, olha só a fama de Davi, não é este aquele Davi de quem cantavam as mulheres, né, nas danças, dizendo, Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Parece que essa música, aquele momento de louvor das mulheres em Israel, ecoou não só no palácio de Saul, ecoou em todo o território dos filisteus. Assim ele ficou conhecido como um guerreiro nobre, um homem que toda batalha que entra, vence. E agora você tem um Aquis confiante, seguro, porque sabe que Davi lhe é leal. Por outro lado, você tem outros reis, outros governantes que estão unidos na ideia de que Davi pode nos trair. E se Davi nos trair, ele joga a nossa guerra totalmente fora. A nossa guerra se perde. Não teremos, porque simplesmente ele se vira contra a gente, nos trai, corta a nossa cabeça, entrega para Saul e reconcilia com Saul. É muito interessante
porque você tem aí a ótica dos reis, mas você não tem a ótica da situação de Davi. Aques sabia que não era Davi quem queria o mal de Saul, era Saul que queria o mal de Davi. Então não é Davi quem tem que se reconciliar ou pedir uma oportunidade para Saul. Na verdade, no último encontro, Saul deu essa oportunidade para Davi. Ele disse: volta para casa, meu filho. Davi não vai voltar porque ele sabe que não há interesse de Saul em recebê-lo bem. Mas os outros reis veem Davi como alguém que se rebelou contra Saul e está fugindo e talvez esperando uma oportunidade de receber o perdão do rei. Observe que eles estão completamente desinformados da situação, mas Davi é o seu inimigo. Davi ficou muito contrariado com isso. Quando Aques vai ao encontro dele e diz assim: olha, Davi, tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto e me parece bem que você tome parte comigo nessa campanha. Porém, não encontrei nenhum mal, porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte, vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Davi fica meio incomodado, injuriado. Ele diz assim: o que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado nesse teu servo, desde o dia em que entrei para o serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, do meu senhor? E Aques responde então: eu sei que aos meus olhos você é bom, como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: não é bom. Ele não deve ir conosco à batalha. Então levante-se, volte para casa. E o que aconteceu foi isso. Eles voltaram. Gente, naquele momento, Davi poderia estar pensando assim: essa é uma oportunidade que eu tenho de mostrar o meu valor para Aques, para os filisteus. Talvez uma oportunidade de estar na guerra, até mesmo tentando fazer justiça. Davi, ele estava completamente cego pelo seu projeto de se dar bem naquela região, conviver bem com os filisteus, pelo menos naquela região. Ele não conseguia ouvir o seu coração, ele agia de forma passional, mas ele não conseguia ver a razão. E, na verdade, Deus está cuidando de Davi naquele instante. Deus está impedindo Davi de cometer uma grande loucura, mas Davi não consegue perceber isso. Ele está insistindo, ele fica revoltado. Agora, observe bem: ao tentar ir à guerra junto com os filisteus, Davi cometeu o mesmo erro de Saul em pelo menos 3 situações diferentes. Na primeira, ele deixou de cuidar da sua própria casa. Naquele momento ele estava entrando numa guerra e para entrar naquela guerra junto com os seus 600 homens, com os soldados, ele estava deixando a sua casa desamparada. As mulheres, as crianças, os bens, a cidade de Ziclag estava desprotegida. Saul fez isso constantemente quando saía na perseguição de Davi. Ele ia ao encontro de Davi e deixava a sua casa desamparada. Uma segunda situação que a gente percebe nessa atitude de Davi em insistir em ir à guerra é que ele se envolve em uma batalha que não deveria ser a sua, assim como Saul. Saul deveria estar cuidando do seu povo, preparando o seu exército para batalhas contra os filisteus. Ele deveria estar protegendo as fronteiras, cuidando do seu território, desenvolvendo prosperidade, tecnologias e outras coisas em Israel. Mas ele preferiu gastar as suas energias indo atrás de Davi, pegando uma luta que não era a luta do rei, era a luta apenas de um homem com um coração desejoso de se vingar de alguém que ele considerava inimigo. Neste caso, nós encontramos Davi também se envolvendo em uma luta que não deveria ser a sua. Por mais que ele morasse com os filisteus ou com Aques, ele não tinha nenhuma responsabilidade de guerrear as guerras dos filisteus. Uma terceira situação que nós podemos colocar de igualdade que Davi tem em relação a Saul é que ele colocou a sua vontade à frente da razão. Quando Aques volta e conversa com ele, ele deveria
ter considerado que Deus estava à frente de tudo aquilo. Deus usou os governantes filisteus para colocar nele um juízo e ele retornar para casa e entender que no seu tempo, a sua guerra chegaria e ele agora não deveria estar naquela batalha. Mas ele tinha algo pelo qual ele queria lutar e não estava conseguindo ouvir de forma racional a voz de Deus. É muito interessante você perceber que em todo esse texto, uma das palavras usadas constantemente quando se refere a Davi é: Davi consultou o Senhor. Essa palavra não está aqui. Davi age por seu impulso. Provavelmente seus guerreiros vão com ele por uma questão de impulso. Mais à frente nós vamos perceber aqui que parecia não haver consenso entre o povo de Davi, que era realmente o desejo de todos que eles fossem à guerra. Qual foi o resultado disso? Bom, eles retornam, o texto diz que ao amanhecer eles retornaram para a sua casa, certo? Se levantaram logo que amanheceu e foram embora. E o que acontece? Capítulo 30. Aconteceu que ao terceiro dia, então eles estavam 3 dias longe de casa. Eles levaram 3 dias para retornar. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, olha a surpresa. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Tudo indica nesse instante que eles aguardavam ansiosamente aquele momento de Davi sair para agirem numa forma de retaliação. Os amalequitas eram parte do grupo que Davi saía, informando ao rei Aques que estava atacando a região de Israel. Eles atacavam os amalequitas, eram um dos povos, e nas cidades amalequitas. É muito interessante esse contraste, porque Davi, para evitar deixar testemunhas, para que o rei não soubesse que ele estava atacando outro povo e não Israel, ele não deixava ninguém vivo, nem pequenos, nem grandes, nada, ninguém. Os amalequitas parecem terem agido com muito mais graça do que o próprio rei Davi, porque ao invadirem Ziclag, eles levaram todos vivos. Bom, isso tem vários motivos. Pode ser que eles tenham levado vivos para evitar uma retaliação de Davi. Depois, poderia ser para facilitar negociação com o próprio Davi. Talvez tenham levado vivos para que quando Davi viesse reclamar, eles dissessem: olha, nós devolvemos as mulheres, devolvemos as crianças, sob a condição de que você não volte a atacar as nossas guerras, a nossa terra. Saber essa intenção é difícil, mas o fato é notório. Eles estavam aguardando Davi seguir para a guerra dos filisteus para atingirem a cidade. E eles pegaram a cidade nesse momento de fragilidade. Estavam somente as mulheres, as crianças, e ali eles levaram todos com eles e incendiaram a cidade, destruindo assim o quartel-general de Davi, que naquela época era apenas o líder de um grupo de mercenários, soldados que eram alugados para defender pessoas, reinos, coisas assim. Esse talvez tenha sido o primeiro grande teste de liderança para Davi. Tenta imaginar a cena: 600 homens, guerreiros, prontos para matar e morrer, agora estabelecidos numa cidade que deveria estar em paz, que deveria estar vivenciando um tempo de prosperidade, e talvez pelo tempo que estivessem ali, era um momento que talvez estivessem com crianças pequenas, ou seja, a expectativa daqueles homens, os mesmos que foram se reunir a Davi na caverna quando eram endividados, quando eram pessoas de má índole, pessoas que não estavam com espaço na sociedade, agora eles estão prósperos, estão
saudáveis, não são mais vistos como maus elementos na sociedade, e agora eles retornam e descobrem que tudo aquilo acabou. Sua casa está incendiada, sua esposa, seus filhos foram todos levados. Hoje é muito provável que já teriam espalhado pelo WhatsApp, já saberia a localização com o GPS e tudo, né? Naquela época eles chegaram e viram uma cidade vazia, queimada, e não tinha notícia, não sabia o que poderia acontecer. Não era comum naquela época um exército invadir o outro e deixar as pessoas vivas. Se aquilo aconteceu na cidade, a expectativa dos soldados, daqueles que estavam com Davi, é que todos estavam mortos, porque é assim que eles faziam com os invasores. Pior ainda, eles não sabiam sequer quem eram os invasores. Estavam ocupados demais numa guerra que Davi quis lutar, e agora eles estavam apenas com uma grande interrogação. O que aconteceu? Né? O resultado é que ocorre uma angústia terrível. Olha o que o texto vai dizer. Né? Davi e seus homens chegaram à cidade, versículo 3, e viram que tinha sido queimada, suas mulheres, seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Até não terem mais forças para chorar. A ideia que o texto passa é de uma angústia tão violenta, tão intensa, que acabaram as lágrimas, de tão angustiados que eles ficaram com a situação. Não seria fácil para um rei, para um líder, conseguir contornar uma situação dessas. É quase uma depressão coletiva. É como se tivessem perdido toda a esperança de vida. Mas a coisa não ficou só na angústia, na tristeza, a ponto de de acabarem as lágrimas. Olha o que o texto diz que aconteceu em seguida. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. A situação agora atingiu um nível de uma proporção que nunca existiu antes para Davi. Na caverna, ele era a esperança do povo. No deserto, ele é o grande líder, o grande estrategista, o homem que consegue ganhar todas as batalhas. No meio do seu povo, ele é um homem bondoso, um homem que busca a justiça, sempre direcionado e orientado pelo Senhor. Entretanto, agora o exército percebe que aquele homem não usou a melhor estratégia. A gente percebe que ele, ao invés de esperança, foi o causador do desespero de todos eles. E naquele momento, ele agiu sem consultar o Senhor e trouxe uma profunda angústia, dor, uma verdadeira tragédia para o meio do seu povo. Mas será que era justo eles pensarem em apedrejá-lo? Será? Davi, durante todo aquele tempo, a gente não tem ideia de quantos anos exatamente eles tenham ficado. O próprio Aques fala dias ou anos, porque a contagem do tempo aqui vai desde a primeira vez que ele chegou como se estivesse fingindo maluco, até o tempo da caverna, mas da caverna até voltar e se estabelecer em Ziclag, não sabemos quanto tempo, mas esse tempo foi o tempo em que Davi, todos os instantes, investiu na vida dessas pessoas, que eram pessoas marginalizadas, pessoas sem esperança. Ele consolidou um exército com guerreiros, com homens, e lhes deu família. A pergunta é, será que é justo eles desejarem apedrejar Davi?
Davi deve ter entrado num profundo sentimento de dor, e essa angústia que fala aqui na palavra de Deus é que ele ficou profundamente angustiado, amargurado, porque as pessoas naquele instante, que ele investiu a vida inteira nelas, simplesmente esqueceram de tudo por causa da dor momentânea. Por causa da dor momentânea. Mas isso é uma prova de Deus para a liderança de Davi. O que Davi vai fazer? O que Davi vai fazer nessa hora? Bom, vamos ver. A palavra diz, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. É muito interessante, Davi sabia que a sua força não estava naquele exército. A sua força estava no Senhor. Qual a diferença entre esse Davi, que tem seu exército, o seu povo ali querendo apedrejá-lo, para aquele Davi que estava dentro de uma caverna e esse mesmo povo foi buscar nele esperança para viver? Parece que Davi é um homem que aprendeu a ser abandonado, aprendeu a ser traído, aprendeu a passar por essas lutas, não com dor, não sem dor, não deixando para lá. Ele enfrentava os seus traumas, ele enfrentava. E como que ele enfrentava isso? Ele enfrentava buscando ao Senhor. Ele sabia que foi injusto por parte do seu pai não ter convidado ele para estar no almoço em que Samuel iria ordenar, ungir um dos filhos de Jessé. Ele foi o único que foi esquecido. Ele sabia que foi injusto ele não ter sido devidamente recompensado por Saul pela batalha que ele fez. Ele foi o grande campeão, mas a gente viu que as promessas de Saul não se cumpriram para ele. Ele sabia que era injusta toda aquela perseguição de Saul. Ele sabia que era injusta agora, recentemente, poderíamos dizer assim, os governantes dos filisteus não aceitarem ele na batalha. E agora ele está sabendo, mais uma vez, que é injusta a reação dos seus soldados. Eles poderiam estar ali dizendo, o que faremos? O que Deus vai mandar você fazer? Porque em todos esses momentos ele vai procurar a presença de Deus. Mas não se esqueçam, esse é aquele salmista que disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha segurança na batalha. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Observe a palavra de Davi, é a mesma palavra que a gente vê quando Jesus na cruz diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando está no Getsemane, em angústia, em sofrimento, ele fala, Deus meu, se possível, tira de mim esse cálice, entretanto faça-se a tua vontade. A força que precisa estar sobre nós, que tem que nos levar à frente, é a força que vem do Senhor. Ele se reanima no Senhor. E nesse momento, então, ele busca o sacerdote Abiatar e pede para ele trazer a estola sacerdotal, e quando ele traz, ele consulta o Senhor dizendo, devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, persiga, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu. Olha a postura de Davi. Ele, diante de todas as atitudes dos últimos 3 dias, não ter sido aceito na batalha, ter sido abandonado, rejeitado pelo seu próprio grupo, que sempre confiou nele, e ter sido até mesmo ameaçado de apedrejamento, ele se reanima no Senhor, ele ouve a voz do Senhor. E é interessante pensar nisso porque o capítulo anterior, Saul consulta o Senhor e o Senhor não lhe responde. Davi agora consulta o Senhor e o Senhor lhe responde. Os propósitos de Deus estão claros nesse texto. Então, eles vão atrás dos amalequitas. E quando eles chegam num determinado local, em um ribeiro, chamado Besor, algumas pessoas estavam tão exaustos, que não conseguiram continuar na caminhada.
houve ali então uma separação. O versículo 10 vai dizer assim: Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, porque por não poderem passar o ribeiro Besor, de tão cansados que estavam. Então nós temos um grande problema. Alguns estão exaustos, cansaço na batalha, né? Eles então separam. Os 200 ficam com as bagagens, ficam ali cuidando dos mantimentos, enquanto os outros 400 seguem. Nós percebemos nessa jornada então uma grande providência. O versículo 11 diz assim: encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. E deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim ele recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Perceberam? Esse homem estava há 3 dias abandonado. O tempo exato em que Davi estava fora de casa foi o tempo em que aconteceu esse ataque a Ziklag. Então o caminho é: enquanto eles estavam se preparando para a guerra contra os filisteus, estavam sendo atacados pelos amalequitas. No momento em que eles voltaram para casa, os amalequitas estavam saindo. A convicção desses amalequitas é que Davi estaria em batalha, e isso levaria muito tempo. Porém, o Senhor providenciou que eles fossem dispensados da guerra exatamente no momento em que a cidade estava sendo atacada. Com isso, eles tinham a surpresa ao seu lado. Esse egípcio, eles perguntaram para ele: de onde você é e quem é você? E ele disse: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Cretitas, o território de Judá e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziklag. Então Davi perguntou: você poderia me levar até esse bando? E ele disse: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. Gente, tem horas que a gente tem a tendência de dizer assim: que coincidência, né? Que coincidência Davi ser expulso de uma batalha que ele queria ir, exatamente no momento em que sua cidade estava sendo atacada. Que coincidência ele encontrar um servo egípcio que foi abandonado para trás, justamente quando está perseguindo e querendo informações deste bando que saqueou Ziklag. E mais coincidência ainda, esse camarada, ele fazia parte do grupo que deu todas as informações. Esse foi aquele cara que pesquisou no Google e encontrou a informação precisa de onde estava o grupo, o que aconteceu, tudo. Ou seja, Davi nesse momento e seu grupo estão completamente atualizados para a batalha. Então eles vão atrás, e o texto vai dizer que eles juraram a esse homem, né, e ele levou Davi até lá, e os amalequitas estavam espalhados por toda a região, festejando, comemorando, né, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O que Davi fez? Lutou, atacou, lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser os 400 moços que montaram em camelos e fugiram. 400 homens enfrentaram os amalequitas. 400 amalequitas fugiram. E assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado, também salvou suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta e tomou ainda muitas ovelhas e gado, e os levaram os animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Olha que situação. No momento em que Davi estava para ser apedrejado, ele se reanima no Senhor, ele consulta o Senhor e ele experimenta a providência de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. E aquele grande problema, juntado com a exaustão de 200 pessoas, 200 dos 600
seus 200 soldados, leva eles a uma grande alegria, um despojo riquíssimo, né? Na verdade ali, observa na palavra do servo, nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Em outras palavras, ele está dizendo assim, nós aproveitamos que essa turma foi à guerra e capturamos, né, e pegamos para nós todas as riquezas que eles tinham. Então, Davi, na verdade, ao vencer aquele bando de amalequitas, ele conquistou todas essas riquezas de uma só vez. Era muita coisa, muita coisa. Voltaram, e aí nós vamos encontrar um segundo teste de liderança para Davi. O primeiro teste nós vimos, é manter o seu exército unido diante de uma grande desgraça que havia acontecido sobre eles. O segundo teste é impedir a influência de homens perversos e malignos. O que acontece agora? Quando eles voltam, os 400 homens com tudo aquele despojo, com as famílias e tudo, eles reencontram aqueles 200 que, de tão cansados que estavam, não conseguiram continuar a viagem. E alguns homens disseram, olha só, esses 200, eles ficaram para trás, não quiseram vir à luta conosco, eles não merecem parte do despojo, eles não precisam receber nada, não daremos nada do que salvamos. Cada um leve sua mulher, seus filhos e vá embora. Mas do que nós conquistamos, eles não vão receber nada. Sempre em momentos de angústia, de luta, nós vamos encontrar pessoas malignas que tentam apedrejar os líderes. Sempre nos momentos de alegria, de euforia, nós vamos encontrar homens malignos que tentam tirar do líder a autoridade ou levar problemas para as pessoas. No caso específico aqui, eles não queriam dividir os despojos. Mas a sabedoria de Davi novamente é demonstrada. Primeiro, quando ele faz uma afirmação extremamente humilde, no versículo 23, ele diz assim, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele, quem? Deus, nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe a nós, aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com as bagagens. Receberão partes iguais. Davi diz assim, tira da sua cabeça que essa conquista foi nossa. Essa batalha que deu para nós foi o Senhor. Nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos na guerra dos filisteus. Nós não saberíamos onde encontrá-los, não tínhamos informação. Deus nos mandou na direção certa. Nós não tínhamos a menor ideia do que encontraríamos. Deus permitiu encontrarmos uma pessoa que nos trouxe todas as informações e nos deu a estratégia para alcançarmos a vitória. Nós chegamos na hora que eles estavam festejando, comemorando antes da hora. Um exército não deveria fazer isso. Ou seja, nós apenas colhemos a graça do Senhor. E vou dizer para vocês, os que venceram a batalha são tão importantes quanto os que ficaram para trás cuidando da nossa bagagem, cuidando da nossa, do que seria peso para nós. Então, a divisa é justa porque Deus é quem nos presenteou e o presente de Deus vai ser distribuído com igualdade. E segundo, a decisão que a gente viu se tornar uma decisão tão sábia que o texto diz que assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Essa lei se tornou lei para para a distribuição de despojo em todas as guerras depois de Davi. Muito interessante isso. Mas há um terceiro teste da liderança de Davi. Davi precisa conquistar o respeito dos anciãos de Israel. E olha como Davi termina esse texto, né? Diz o versículo 26. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor.
E ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, de Negueb, de Jatir, de Aroed, Zifmote, Estenoa, Racal, das cidades de Jeramelitas, dos Queneus, de Ormã, de Borazã, de Ataxe, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. É mais ou menos assim, Judá é a terra, é a família, é o povo de Davi. E por toda a região de Judá, ele passa como fugitivo e ele agora envia presentes para os anciãos, as lideranças, os conselheiros daquele local. Davi está dizendo, minha guerra não é contra vocês, vocês são meu povo. Eu estou morando na Filístia por uma obrigação, porque eu não posso voltar para casa. Mas eu quero que vocês sejam honrados e me vejam como seus filhos. Isso é muito importante porque Davi, mesmo sendo perseguido e passando por todas as lutas, ali com o povo de Judá, ele olha para aquele povo e diz, ainda quero viver em paz, porque vocês ainda são a minha família. Um bom líder, nós poderíamos dizer, ele sabe colocar as suas lutas nas mãos do Senhor e ele trabalha para aplacar a ira do seu povo, não para fomentá-la. Nesse momento de angústia, ele busca a presença do Senhor e ele reanima-se no Senhor e ele consegue trazer palavra de esperança até mesmo para aqueles cujas lágrimas secaram. Um bom líder, ele sabe impedir a injustiça de acontecer. Ele sabe dar a Deus a glória, ele sabe fazer com que a vontade de Deus se prevaleça e entende que mesmo naqueles que estiveram impossibilitados da batalha, quanto aqueles que guerrearam a batalha, a justiça maior está no fato de que Deus é o Senhor de todos e todos merecem a sua parte, o seu quinhão nas heranças. E um bom líder, ele sabe que o seu povo é sempre o seu povo e ele vai honrá-los até mesmo quando eles se portam como seus adversários. Davi está preparado, Davi está pronto. Ele agora mostra a sua capacidade como líder e nós vamos em frente. O reino está sendo preparado para ele. Semana que vem nós vamos ver o destino agora de Saul. Mas uma coisa, o livro já pode dizer assim, Davi está pronto para começar a reinar. Que Deus te abençoe. Vamos agora ouvir uma música e logo após a gente volta para a nossa oração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu achar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor,
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Então vamos orar, irmãos. Deus querido, Pai amado, nós somos gratos, ó Pai, por nos mostrar o quanto o Senhor é presente em toda a vida de Davi. O Senhor nunca deixou de estar presente na vida de Saul, mas o Senhor se mostra de forma ainda mais graciosa em Davi, pelo fato dele conhecer constantemente a sua relação contigo e saber que o teu propósito na vida dele há de se cumprir. Obrigado, Senhor, porque nós vemos um homem sensível à tua voz, um homem pronto para te buscar em todas as circunstâncias. E ao assumir a liderança desse grupo, ele não olha para esse grupo de uma forma individualizada, de uma forma rancorosa, mas ele busca a força no Senhor, até mesmo quando eles tentam apedrejá-lo. Ele busca e confia, declarando claramente a sua fidelidade e dependência do Senhor, mesmo quando incitado contra aqueles que aparentemente eram mais fracos. E ele mostra o cuidado e o zelo com o Senhor ao apresentar aos seus anciãos, aos seus líderes, um presente de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Ó Pai, nos ensine, ó Deus, a termos essa amorosidade de Davi, essa dependência de Davi. Que nós possamos, ó Deus, olhar mesmo para aqueles que nos querem o mal e buscar forças no Senhor para agir ainda assim segundo a Tua vontade, fazendo o bem. Nos ajude, Deus, a não dar voz para aqueles que estão agindo de forma maligna, de forma indigna, contra seus próprios colegas. Nos ensine a sermos juízes nos momentos de contendas, trazendo a paz e não incitando a guerra. E nos ensine a sermos gratos, ó Deus, com as nossas lideranças, com as nossas autoridades, mesmo quando a postura delas não é uma postura que está de acordo com a vontade do Senhor. Mas nos ensine, ó Deus, a orar por elas, a zelarmos para que elas possam ser agraciadas, não pelo que estão fazendo, mas pela presença do Senhor no meio delas, no nosso país, na nossa nação. Pai, intercedemos de uma forma muito especial pelo nosso país agora, para que, ó Deus, a mão do Senhor possa agir com graça e fazer, ó Deus, com que entendamos que Tu és o Rei dessa nação e não é por vozes dos que declaram, mas é pelo poder que está nas Tuas mãos. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.